Oi, gente, meu nome é Luísa, eu sou uma das editoras da Clio Operária. Hoje eu vim aqui falar sobre um texto que eu postei, sobre o assunto de um texto que eu postei há um tempo atrás, que inclusive quem quiser acessar, o link vai estar na descrição, tá? Nesse texto eu falo um pouco sobre a constituição da Polícia Militar, sua função, os índices de violência, toda a problemática que abarca a situação de uma polícia militarizada, e me parametrei no ano de 2006, que foi a partir do ano, foi nesse ano, na verdade, em que nós tivemos o governo Lula, ao início de um governo petista. Não é novidade que nós temos a polícia militar mais violenta e mais sangrenta do mundo, e sua atuação bélica, que é uma herança da ditadura, ela acontece especificamente nas periferias. Nessas comunidades fragilizadas, que apesar da sua grande população, se tornam uma minoria, quando a gente fala de uma situação econômica e uma situação social. De acordo com o artigo 144 da Constituição de 1988, cabe à Polícia Militar o dever de garantir a liberdade e os direitos de todos os cidadãos, agindo em estrita observância dos direitos humanos, fazendo uso comedido da força de acordo com a situação. Se trata de uma instituição que é uma força reserva do Exército. A função do Exército é garantir a segurança e soberania nacional. Eles são criados para a guerra, são treinados para a guerra. Sendo a Polícia Militar uma base reserva do Exército, ela age em conformidade aos objetivos dessa instituição, sendo então treinada também em estado de guerra. Cabe dizer também que a Polícia Militar, ela não investiga. Essa função, ela é da Polícia Civil. As PMs, as polícias militares, elas são cobradas constantemente de produtividade, tanto no cerne de sua administração, quanto do apelo popular. No entanto, dentro da corporação, não se entende enquanto produtividade diminuir o índice de violência, mas sim garantir os presos no dia a dia. E como eu disse, não é uma função da Polícia Militar investigar. Então, não sendo uma função da Polícia Militar investigar e o entendimento de produtividade deles se baseia na quantidade de presos no dia, na quantidade de pessoas que eles conseguem prender no dia, cabe a eles o flagrante por pequenos delitos. Como eu disse anteriormente, a sua atuação bélica, ela se localiza nos bairros mais afastados do centro, nas margens, nos bairros de periferia, onde há concentração de pessoas pobres, negras e sem qualquer aparato do governo. Consequentemente, essas pessoas elas são as mais fragilizadas. Essa atuação bélica, ela se intensifica quando estamos inseridos em governos neoliberais. Os governos neoliberais são constituídos com políticas de austeridade, no qual não fornecem à população mais pobre qualquer subsídio ou suporte para a sobrevivência. Isso faz com que a gente tenha uma população mais revoltada com a sua situação e que nós tenhamos uma polícia mais violenta para conter qualquer tipo de rebelião, para manter o status quo, para que as pessoas elas não se mobilizem, para que as pessoas elas permaneçam no estado em que elas estão. Cheguei no Lula. Em 2006, nós tivemos um aumento agressivo na população carcerária, onde majoritariamente os indivíduos nessa condição eram negros e pobres. Contextualizando o ano de 2006, nós estávamos no início de um governo petista, um governo de esquerda liberal, O governo Lula, que veio com uma proposta de soberania ao povo, de programas sociais, de tirar o Brasil da miséria. Realmente ele fez. Nós estávamos caminhando para nos tornar a oitava economia mundial. Porque num governo que garantia ações afirmativas e programas sociais aos pobres, nós tivemos o maior índice de encarceramento da história até aquele momento. Para início, nós precisamos entender que o PT não é um governo cuja função é favorecer a base.
Sua política se definiu por acúmulo de riqueza, favorecer as classes médias e tirar o pobre da extrema pobreza, né? Mas o pobre continuou pobre. Foi em seu governo que vigorou o programa de guerra às drogas, a partir da Lei 11.343/2006, que visava a definição entre usuário e traficante, para que pudesse a justiça identificar qual tipo de pena atribuir a cada situação. Ao usuário, caberia reabilitação, advertência e trabalhos voluntários. Já ao traficante, caberia a reclusão de 5 a 15 anos. Uma lei perfeita para um governo perfeito? Só que não. Apesar de nos mostrar condições de reinserção social e reabilitação para os ditos usuários e reclusão para os traficantes, essa lei não definiu, não tipificou a quantidade de drogas que tornava uma pessoa usuária e que tornava uma pessoa traficante. Isso deu margem para as mais variadas interpretações jurídicas. E como nós sabemos, a nossa justiça, ela se baseia num filtro de cor e raça. Cabe a mim lembrá-los que nós temos uma justiça cega e racista e classista. Analisados portando droga. Por que eu não tenho dicção, cara? Eu não tenho dicção, velho. Agora nós temos o cenário perfeito. Agora nós temos o cenário perfeito para a Polícia Militar mostrar serviço, prendendo em flagrantes indivíduos marginalizados portando drogas e classificando-os como traficante, né? Como foi o caso do Rafael Braga, que estava portando 0,6 gramas de maconha e foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas. Segundo Luiz Eduardo Soares, no livro Desmilitarizar, de cerca de 700 mil pessoas que nós temos em estado de cárcere, apenas 13% estão presas por homicídio, enquanto 40% da população carcerária está em prisão provisória, aguardando julgamento. Podemos falar sobre uma nova segregação? Desde a redemocratização, nós temos dados concisos de que a polícia militarizada não contribuiu em nada com a segurança pública, fazendo só aumentar o índice de violência policial e contribuindo com o Holocausto Urbano. O Holocausto Urbano, para quem não sabe, e também para quem sabe, é o título de um dos álbuns do Racionais, que fala especificamente de uma forma de genocídio de uma população, né, que demograficamente se configura entre pobres, negros, periféricos, enfim, todas as pessoas que se encontram à margem do Estado. Voltando um pouco para o meu raciocínio, então por que esse governo que veio com uma alternativa para o sofrimento do pobre, da classe trabalhadora, dos desfavorecidos, não mudou essa forma de instituição, não rompeu com o Estado? De acordo com o filósofo húngaro István Mészáros, Marx reclama que até os políticos radicais, né, a estrutura de Estado vigente, eles já não procuram o mal na essência do Estado, no lugar do qual eles querem colocar uma nova forma de Estado. E como sabemos, o Estado ele se perpetua nas opressões e nas ações repressivas. Se trata de uma instituição criada para a fiscalização da vida social, agindo com a manutenção desse poder para que sempre haja um oprimido e que sempre haja um opressor. E com essa citação dos Mészáros, a gente traz uma nova reflexão. No próprio governo do Lula, que veio com uma alternativa para o sofrimento do pobre, ele não pensou em alterar essa instituição. Ele não pensou em romper com essa instituição, mas sim fazer uma nova forma de Estado, com as mesmas opressões, com as mesmas ações repressivas, contribuindo com as mesmas mortes dos mesmos indivíduos. E o que tornou o governo Lula diferente dos demais? O efeito de banheira quente, né?
quando a gente tá numa banheira quente e cada vez mais vai aumentando a temperatura, e por ela estar quentinha e tá um friozinho lá fora, a gente nem vai percebendo que a temperatura ela vai aumentando aos poucos. E quando a gente percebe, a gente já morreu. Quase como uma dicotomia, onde nós fomos apresentados a um mundo totalmente perfeito, né, de soberania ao povo, de poder popular, mas na verdade o que nós conseguimos ver na prática é a nossa morte, né? Uma proposta de vida, mas na prática é a morte da população. Seja encarcerada, seja nas ruas, sejam aquelas que têm os seus futuros roubados desde sempre. Assim, nós entendemos que qualquer forma de poder que se apoie nas estruturas do Estado, ela não vem como uma vantagem para a classe trabalhadora, para os pobres, para os não brancos. Nem mesmo essas pessoas que vêm com uma proposta de vida melhor, mas que também se apoiam nessas estruturas. O Estado, ele detém na sua essência a opressão, né? Ele se alimenta e ele vive dessas opressões. Assim, também entendemos que enquanto houver Estado, haverá opressão. E é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui. Quem quiser ler esse texto, como eu disse no início, ele vai estar disponível no site da CLIO. O link vai estar aqui na descrição. Quero que vocês, por gentileza, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo. E também não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E também já vim aproveitar e pedir para vocês para que nos apoiem, né? Nós somos uma revista independente, porém, toda revista independente ela precisa se manter de alguma forma. E para manter a nossa revista no ar, nós precisamos pagar mensalmente. Então, se vocês puderem, as doações elas são a partir de R$2 e qualquer dinheirinho vai ajudar a gente muito. Eu vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui também na descrição. E é isso, galera. Beijo. Como eu disse no início, a sua... Não é pra aí que eu tenho que olhar, é pra cá. Como eu disse no início, a sua toalha...